Olá, colegas professores da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do módulo 3 de Formação à Distância. Nesta videoaula, nós vamos tratar sobre a interdisciplinaridade e as sequências didáticas. Eu sou a professora Elis Regina Calegari e faço parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação de Francisco Beltrão. O objetivo desta nossa videoaula é aprofundar a compreensão sobre o planejamento voltado a integrar os diferentes componentes curriculares. Até o momento, nós tivemos o privilégio de entrar em contato com diversos conhecimentos a respeito da neurociência, das contribuições que as pesquisas nessa área têm trazido para a educação. Nas videoaulas anteriores do módulo 3, tratamos também da metodologia ativa e de vários aspectos do planejamento, inclusive dos documentos norteadores do planejamento do professor para a sala de aula. E a partir desta videoaula, nós vamos dar um enfoque maior na interdisciplinaridade. Então, quando nós falamos de ações integradoras, de possibilidade de trabalho interdisciplinar, o que nós queremos de fato abordar e compreender é que, por exemplo, em um gênero textual como esse que nós colocamos aqui para exemplificar essa situação, qualquer um, eu, você, o nosso aluno, um familiar, um amigo, precisamos mobilizar conhecimentos das mais diversas áreas para compreender esse gênero textual. Eu preciso, além dos conhecimentos de língua portuguesa, preciso mobilizar conhecimentos a respeito de ciências, a respeito da matemática, todos esses conhecimentos, eles aparecem no nosso cotidiano de forma integrada. A exemplificação através deste cartaz tem o objetivo de nos fazer pensar que no cotidiano, nos problemas que nós precisamos resolver diariamente, nós não mobilizamos apenas uma área do conhecimento e elas de forma alguma aparecem fragmentadas. Nós precisamos pensar de forma integrada e ter conhecimentos de diversas áreas para conseguir compreender esse objeto, esse instrumento no seu contexto. A proposta, e eu convido vocês a pensar, a refletir nesta videoaula, ela trata, como eu falei inicialmente, de sequências didáticas e interdisciplinaridade. Mas então, de que sequência didática eu estou falando? Olha só, cabe fazermos um esclarecimento. Sequência didática não é uma tipologia metodológica. A sequência didática, ela ocorre nas diferentes formas e organizações do planejamento. Ainda que o professor planeje uma aula naquele modelo padrão a que nós estamos acostumados há muito tempo, que se pauta na exposição, na resolução de exercícios, na avaliação com um instrumento padrão que nós comumente denominamos prova, ainda que o planejamento seja pautado nesse modelo, o professor está fazendo uma sequência didática. Mas então, de qual sequência didática nós estamos falando? O que nós queremos colocar como foco e como objetivo aqui é pensar em sequências didáticas interdisciplinares, sequências didáticas que integrem os conhecimentos dos diversos componentes curriculares, ou seja, uma sequência didática que tenha pelo menos essas 3 características, das etapas interligadas, da continuidade e da relação entre os componentes curriculares e da descompartimentalização, ou seja, eu trabalhar pensando na relação que eu consigo estabelecer entre um componente curricular e outro, para agregar
qualidade a compreensão do conteúdo que eu estou trabalhando. Mas um questionamento que fica disso tudo é em que momento que nós começamos a falar de sequências didáticas e pensar em sequências didáticas nessa perspectiva que nós estamos colocando, desse jeito, com essas características. Fazendo uma consulta, uma breve pesquisa de alguns trabalhos científicos publicados no Cielo, que é uma biblioteca eletrônica que compila artigos que são resultados de pesquisas de diversas revistas e universidades, e que tem alguns países que onde os autores, onde os pesquisadores produzem e publicam. Então, consultando alguns artigos, entrando no Cielo com as palavras-chave sequências didáticas, nós encontramos várias possibilidades e várias abordagens. Algumas voltadas à educação, a educação nas diversas etapas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante. O que eu quero dizer com isso tudo, com essa exposição, é que fazendo esta pesquisa, nós encontramos uma referência importante, de onde começa essa abordagem sobre sequências didáticas. Então, num destes artigos, e aí eu deixo ao final a referência de todas essas pesquisas com as quais nós entramos em contato. Numa dessas pesquisas, há referência de que o termo sequência didática, ele passou a fazer parte das falas, dos estudos, das formações em educação a partir dos parâmetros curriculares nacionais, onde se traz a ideia de projetos ou de atividades sequenciadas. Do mesmo modo, uma outra contribuição importante para pensarmos as sequências didáticas dessa forma que nós estamos defendendo é a ideia desses três autores, que são autores que estudam, desenvolvem pesquisas sobre o ensino da língua. E eles trazem uma ideia de sequência didática como um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Qual a importância de nós pensarmos nesse aspecto? Porque nós podemos estruturar a sequência didática tanto por um gênero textual, como colocam esses três autores, como por um tema ou por um conteúdo do nosso currículo. Também, no âmbito das políticas públicas, de formação de professores, voltadas à alfabetização e outras formações que foram sendo realizadas ao longo desse percurso, eu destaco aqui de modo especial um dos livros, um dos cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em que um capítulo deste livro trata das sequências didáticas e trata delas nessa perspectiva que nós estamos conversando, que é com base na integração, na interdisciplinaridade. Retomando com vocês a pesquisa que nós abordamos a respeito das sequências didáticas, o que se pode observar são algumas falas e formas de organização recorrentes e bastante importantes sobre a sequência didática. Então, em várias dessas pesquisas, o que aparece é uma característica dessa sequência didática. É uma característica que envolve procedimentos encadeados, de passos ou etapas interligadas, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente. De outras formas, vários autores e várias pesquisas apontam a necessidade de trabalhar com
dessa maneira interdisciplinar, levando em conta esses passos e mantendo essa estrutura de planejamento. Outra fala recorrente em relação às sequências didáticas é que são situações, é uma situação desencadeadora do ensino, a partir de necessidades, objetivos, ações e operações. Ou seja, nós percebemos nesta citação um apontamento de como estruturar o planejamento. Um planejamento pautado na necessidade, no motivo, com objetivos e pensando em ações e operações que envolvem a participação do aluno em todas as etapas. Mas aí eu convido vocês a pensar o seguinte: por que essa opção? Por que a opção por esse tipo de sequência didática? E aí, é importante destacar uma outra pesquisa que encontramos, realizada com professores do ensino médio. Mas vocês vão me perguntar, Elis, o que tem a ver uma pesquisa no ensino médio com essas sequências didáticas que nós estamos pensando para os alunos do ensino fundamental 1? A relevância dessa pesquisa reside nas reflexões que são abordadas na conclusão dela. Ou seja, o que foi observado nessa pesquisa com 137 professores, uma parte professores de matemática e outra professores de ciências naturais, é que, principalmente na disciplina de matemática, se observa uma sequência padrão. Que sequência é essa? Aulas expositivas, seguidas de resolução de exercícios e de avaliação por meio de prova escrita. Bom, essa sequência é uma sequência que vem sendo trabalhada e cujo rompimento com ela é muito difícil. Uma outra observação importante desse mesmo estudo trata-se de expor que 60% desses professores que fizeram parte da pesquisa possuem de 11 a 25 anos de magistério. Qual é a implicação? Qual é o questionamento que nós podemos tirar disso? Que a maior parte desses professores, devido ao tempo de magistério que tem, já passaram por diversos processos de formação continuada. Passaram pela formação inicial e pelos processos de formação continuada. E ainda assim, há uma dificuldade na nossa prática, há uma dificuldade na nossa ação pedagógica de romper com esse modelo de sequência, com essa ação que não se situa só na disciplina de matemática, e sim em outros componentes curriculares, na língua portuguesa, na história, na geografia. Há ainda muito presente no trabalho do professor este modelo de atividade, onde eu apresento um gênero textual que vai fomentar o debate com os alunos, eu apresento um outro instrumento, uma pesquisa exposta das mais diversas formas, mas que ela se situa no campo da discussão, principalmente da exposição do professor, e posteriormente na resolução de exercício pelos alunos. Então, a gente trazemos essa reflexão e com base em uma pesquisa recente para demonstrar que nunca é demais, nunca é para além daquilo que nós já sabemos, tratar e repensar a nossa forma de planejamento. A partir de toda essa discussão, eu gostaria de aproximar com vocês essa abordagem de sequência didática para perto do nosso currículo, para perto da nossa ação em sala de aula. Para isso, eu peguei um objetivo de aprendizagem da disciplina de matemática do terceiro ano do ensino fundamental 1. Assim, para nós aproximarmos um pouco mais
todo esse debate da nossa prática pedagógica, eu trago um objetivo de aprendizagem do terceiro ano do ensino fundamental 1 para nós pensarmos a respeito dessa possibilidade de interdisciplinaridade e de integração curricular. O objetivo escolhido, ele é do componente curricular de matemática, da unidade temática tratamento de informação, com o objeto de conhecimento, dados, tabelas e gráficos. O objetivo de aprendizagem, ele trata de resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. E há para ele também, lá no nosso CREP, no Currículo Estadual do Paraná, uma ampliação. Esse primeiro objetivo, ele é um objetivo como está na Base Nacional Comum Curricular. No currículo estadual, houve uma ampliação dele para resolver e elaborar problemas envolvendo os dados organizados em tabelas e gráficos apresentadas nos diferentes gêneros textuais que circulam em nossa sociedade. Meu questionamento para nós pensarmos juntos. É possível nós desenvolvermos essa habilidade, nós desenvolvermos esse objetivo de aprendizagem com os alunos, tratando apenas de exercícios voltados ao componente curricular matemática? É possível nós pensarmos em resolver situações cotidianas envolvendo gêneros textuais que aparecem sob a forma de gráficos e tabelas, apenas tratando de situações pontuais e exercícios soltos na disciplina de matemática? Bom, além de não ser possível, ou então de termos a qualidade desse trabalho, dessa apropriação comprometida, nós temos aqui uma outra gama enorme de possibilidades. Consultando a Base Nacional Comum Curricular comentada, e esse foi um documento que a professora Ivete tratou na aula dela, a respeito dos documentos norteadores do planejamento, nós vemos um número grande de possibilidades interdisciplinares. Ou seja, junto com essas habilidades que nós precisamos desenvolver dentro do componente curricular matemática, que tem a ver com questionar, com levantar hipóteses, com procurar relações entre dados, quando nós fazemos isso e quando nós utilizamos um gênero textual, por exemplo, o gráfico, nós geralmente e sempre, né, estamos tratando de algum assunto. Por que esse assunto do qual eu estou tratando não pode ser um conteúdo da ciência, um conteúdo de história, um conteúdo de geografia? Uma vez que, além do gênero textual gráfico, todos os outros gêneros textuais com os quais eu vou trabalhar, eu preciso estabelecer algumas relações. Dentro da língua portuguesa, preciso estabelecer a relação de planejar e produzir. Primeiro, organizar as ideias, para depois colocar no papel ou verbalizar. Se eu estou fazendo esse exercício de compreensão do gênero textual, esse gênero textual fala do quê? Ele pode falar da classificação e das comparações a respeito do solo, que é também um conteúdo e um objetivo de aprendizagem do terceiro ano do ensino fundamental. Eu posso utilizar como assunto para essas construções um conteúdo de história, e aqui eu trago a relação estabelecida lá no currículo, na Base Nacional Comum Curricular comentada que eu falei, e há uma possibilidade de relação interdisciplinar no conteúdo de história, pensando sobre a construção cultural
a construção social, econômica da população local, dos grupos de pessoas que compõem o campo e a cidade na região onde o aluno vive, e também os aspectos da geografia, as diferenças e aproximações entre a cidade e o campo. Então, o que eu gostaria de convidar vocês a observar comigo aqui nesse processo de reflexão a partir daquele objetivo de aprendizagem da matemática, que eu posso estabelecer relações interdisciplinares e que eu tenho documentos, eu tenho instrumentos que estão à nossa disposição, que são importantes e que dão inúmeras possibilidades para eu fazer essa integração, para eu trabalhar de forma interdisciplinar. Bom, estamos tratando, então, do planejamento integrador. Sabemos que nele está envolvido a utilização dos diversos documentos curriculares que nós temos disponíveis e que ajudam muito na construção de todo esse processo. Agora, nós precisamos chegar ainda um pouco mais próximo da realidade do nosso trabalho. Os aspectos do planejamento, como pensar a sequência didática, qual sequência didática estamos falando, todos esses conceitos são importantes. Mas como eu posso fazer para desenvolver o trabalho dessa maneira? A partir desse pensamento e desse convite que nós estamos fazendo a vocês, eu trago alguns elementos para nos ajudar a estruturar o nosso planejamento. Para começarmos a falar da estrutura desse planejamento, vamos pensar nos objetivos. Na aula anterior, sobre as metodologias ativas, a professora Valdicleia desenhou com vocês um percurso muito importante que o professor precisa ter em mente quando ele vai desenvolver o seu trabalho. Começamos por onde, então? Pelo nosso objetivo, que é onde nós queremos chegar com aquele planejamento, quais são estas habilidades que são importantes para o aluno desenvolver. Quem tem consciência disso? Quem é o sujeito que detém o conhecimento primordial do currículo? É o professor. O professor conhece as necessidades de aprendizagem da turma, conhece quais são esses saberes, esses conhecimentos a que o aluno tem direito de se apropriar. Então, nosso primeiro passo, precisamos definir objetivos. De objetivos que são definidos a partir das necessidades e dos direitos de aprendizagem. Onde eu encontro isso? Nos documentos curriculares, que são o nosso apoio mais importante no planejamento das nossas aulas. Aí, nós estamos falando o tempo todo em sequências didáticas, que são interdisciplinares, que envolvem a participação do aluno, da necessidade da descompartimentalização, e também é uma fala recorrente nas formações de professores, a necessidade de nós levarmos em conta os conhecimentos prévios que os alunos têm. Mas como nós podemos fazer para entrar em contato com esses conhecimentos prévios que eles têm? Através de questionamentos, certo? O que eu faço com as respostas desses questionamentos que eu fiz para o meu aluno? O que eu faço com essas importantes pistas que eles nos dão a respeito dos conhecimentos que eles já têm e a respeito das curiosidades que eles têm sobre determinados assuntos? Aí, eu coloco aqui uma possibilidade e uma sugestão de um instrumento muito importante. Voltamos um pouquinho.
O professor estabeleceu objetivos de aprendizagem. O professor já conhece o currículo, já tem uma ideia de quais são as necessidades de aprendizagem daquela turma, do que eles têm direito de se apropriar naquele ano, naquele período. A partir disso, é possível envolver os alunos pensando em temáticas, em temas que são também do interesse deles e que o professor pode fazer relações dessa temática com os objetivos de aprendizagem que estão no currículo, montar, elaborar questões problematizadoras, pensando já naqueles objetivos de aprendizagem que ele estudou, que ele sabe que são necessários, montar essas questões problematizadoras, fazer esse debate, construir esse mapa conceitual ou um outro instrumento que o professor queira utilizar para registrar as contribuições das crianças e utilizar esse instrumento no replanejamento dessa sequência didática, de toda essa organização de planejamento que o professor fez, para posteriormente estabelecer com os alunos relações daquilo que eles disseram com as diferentes ações, com os diferentes exercícios e atividades que o professor vai fazer junto com as crianças e vai propor. Uma coisa interessante na utilização desse instrumento é que o professor consiga sentar em círculo com as crianças, que eles consigam participar, dar respostas e ir aprendendo com o tempo, dar respostas com uma qualidade e pensando no assunto que está em debate. Eu sei, não é um processo fácil, ensinar as crianças a participar no momento adequado, falar e respeitar a vez do outro. Inicialmente, esse é um processo que demanda uma preparação muito atenta do professor, porque quando as crianças já estão acostumadas a falar, a ter momentos onde elas podem expor o que elas pensam, eles conseguem desenvolver esse diálogo com mais qualidade. Entretanto, se você vai introduzir esse dispositivo pedagógico, se você vai começar a trabalhar com o mapa conceitual, você precisa de toda uma preparação e inclusive de diferentes momentos para ajudar as crianças a entender que isso também faz parte da aula, que isso é uma parte importante do planejamento do que eles vão estudar ao longo de um determinado período. Terceira definição importante: o eixo de articulação ou foco de articulação. Não necessariamente o eixo de articulação seja definido depois da elaboração do mapa conceitual. Isso são etapas, isso são passos organizados para pensar sobre a sequência didática. Mas quando o professor vai desenvolver o mapa conceitual, provavelmente o eixo de articulação, seja ele um tema, um conteúdo ou um gênero textual, ele já estará definido. Definido junto com a turma ou definido a partir do planejamento do professor, que pensou uma série de atividades articuladas a partir daquele elemento central. Bom, se é um tema, vamos pegar, por exemplo, o tema animais. Eu tenho um tema animais, que inclusive é um tema que é do interesse das crianças em diversas faixas etárias. Ou então, eu posso escolher um conteúdo, porque eu, como professor, observei que há necessidade de desenvolver de modo mais aprofundado aquele conteúdo naquele momento. Ou então, eu posso escolher um gênero textual. E
qualquer um desses 3 eixos, ele vai ser o tema central que vai ligar todas as atividades nos componentes curriculares que eu fiz a seleção, que eu como professor fiz a escolha e que conversam com esse tema que eu escolhi para articular, para fazer o planejamento da sequência didática. Mais alguns elementos muito importantes quando nós vamos estruturar a sequência didática. Trabalhar de forma interdisciplinar não é um exercício simples, ele demanda uma organização, um preparo do professor. E quando você começa a ver possibilidades de estabelecer relações com língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, as possibilidades são inúmeras. E aí o professor precisa colocar aqui, estabelecer um tempo destinado para desenvolver aquela sequência didática que ele vai fazer. A definição desse tempo, ela é muito importante, porque devido a essas possibilidades inúmeras de que eu falei, pode acontecer de o professor junto com as crianças nesse trabalho, desvirtuar alguns objetivos, então delimita o tempo para o desenvolvimento da sequência didática. Faz um recorte, todos os conteúdos, todos os componentes curriculares, em alguns momentos não será possível integrar, então é preciso que eu delimite, que eu faça um recorte de tempo para desenvolver aquele número X de objetivos que eu estabeleci lá no início do meu planejamento. Também é necessário pensarmos nas etapas desse planejamento. Se eu vou ter um produto final dessa sequência didática, se ao longo dela eu vou construindo com as crianças um livro, vamos juntando informações para fazer uma exposição apenas para a turma, para outras turmas, mas é preciso pensar as etapas do desenvolvimento. E de que forma que eu vou organizar os alunos nessas diferentes situações que eu planejei. Bom, aí eu me pergunto e pergunto a vocês também. É possível eu pensar em trabalhar, em considerar a participação do aluno, organizando, até mesmo pensando na parte operacional lá da minha sala de aula. É possível eu organizar eles todos os dias em fila, tratar da mesma forma, eu explico, eles falam algumas coisas, eu dou questões, eles respondem. Não, eu preciso pensar em formas de organizações dos alunos e ter a eles também a possibilidade de participar de pesquisas, de participar de situações que envolvam jogos, que envolvam momentos onde eles falam, onde há exposição oral dos conteúdos aprendidos, dos conhecimentos que eles podem trazer a partir das vivências que já tiveram. Lembrando, todos esses momentos, tanto o momento do desenvolvimento de um exercício individual, o momento da organização de uma atividade coletiva, o momento em que a criança vai falar e o que eu vou perguntar e o que eu quero que ela fale, todos esses momentos precisam ser planejados e organizados. O professor precisa ter clareza do que ele quer na condução de cada uma dessas ações. Para isso, também, complementar a isso, o professor precisa pensar nos recursos didáticos que ele vai utilizar e de que forma ele vai avaliar se o aluno conseguiu se apropriar daqueles objetivos
daqueles conteúdos, daqueles objetivos de aprendizagem, se ele conseguiu desenvolver as habilidades aqui que foram propostas no momento do meu planejamento. E aí, quais instrumentos eu utilizo? Eu observo se ele consegue organizar o seu pensamento no momento de falar, eu observo se ele consegue registrar com qualidade e organização aquilo que foi estudado, que gênero textual que eu vou utilizar, que eu vou produzir, que eu vou ensinar ele a elaborar para que ele faça a síntese daquilo que ele aprendeu. E também, possivelmente, uma avaliação ao final de todo esse processo. Por que eu digo isso? Para relembrar aquilo que nós já sabemos, que já é uma coisa comum nos nossos debates sobre a forma de planejar, que a avaliação ela precisa acontecer ao longo de todo o processo, não apenas com um único instrumento e no final do nosso trabalho. Para finalizar esse momento, esse pensamento a respeito das sequências didáticas, retomando todo esse percurso que nós fizemos a partir das contribuições da neurociência, que aponta para a necessidade para essas necessidades que nós estamos discutindo de reorganizar a nossa forma de trabalho, pensando nos documentos norteadores do planejamento, nas reflexões que desenvolvemos a partir das metodologias ativas e agora com um enfoque nas sequências didáticas, que será intensificado com um planejamento compartilhado que será desenvolvido nas próximas videoaulas. Retomamos, então, o conceito que nós colocamos hoje de sequência didática. Qual sequência didática? A sequência didática com etapas interligadas que tenha como objetivo a aprendizagem significativa e que tenha a descompartimentalização e a interdisciplinaridade, integração entre os diferentes componentes curriculares. E aí, para pensarmos de uma outra forma a respeito dessas sequências didáticas, eu convido vocês a ver comigo este recorte de uma tirinha da Mafalda, onde ela conversa com o Felipe e questiona ele. Como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? E ele responde, e você? Queria que me ensinassem a escrever numa aula só? Mas você ficou lá o dia inteiro? Mas antes tem que fazer traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas. E leva meses para ensinarem a gente a escrever. E ela olha para ele completamente espantada e diz, meses? Ou seja, ele está numa relação, ali num processo de ensino e aprendizagem, em que ele não consegue estabelecer relações com essas ações que ele está desenvolvendo e os conteúdos que nela estão desenvolvidos. Seria uma das formas, né, de interpretarmos esta tirinha e esse instrumento, mais um dos instrumentos de reflexão que a Mafalda nos presenteia. Deixo aqui as referências que nós utilizamos na construção deste material, desta videoaula. Aproveito para agradecer a paciência, a participação de todos vocês. Muito obrigada e até as próximas videoaulas.